Eu falei pela manhã sobre o luto de Naim, e às vezes nós não conseguimos perceber detalhes num texto tão maravilhoso lá no livro de Lucas capítulo 7, porém a conclusão daquele texto é que muitos de nós estamos sempre em busca das nossas necessidades, assim como aquela mulher que teve seu filho ressuscitado, e ali Deus estava provendo, Deus estava de alguma maneira providenciando o que era básico, o que era essencial para aquela viúva. Assim nós estamos com o Senhor, sempre temos de alguma maneira algo necessitado de alguma coisa e buscamos o Senhor por isso. O texto que nós faremos menção hoje fala em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece a multiplicação dos pães. Mas eu gostaria de fazer uma leitura, ou pelo menos propor uma leitura, não do texto bíblico necessariamente nesse momento, mas fazer uma leitura na tentativa de esclarecer, lá no livro de João capítulo 6, por que nós estamos sempre em torno de Deus, ou em torno de Jesus, em busca das nossas necessidades. Existem algumas teorias, e essas teorias elas são muito fundamentadas no comportamento. Então, antes de nós lermos o texto, eu queria lembrar algumas das nossas necessidades. Por exemplo, a necessidade fisiológica, a necessidade básica de sobrevivência, como fome, sede, sono, respiração, abrigo, são necessidades humanas, fisiológicas. Algumas vezes nós temos carência de necessidade fisiológica, e essa carência da necessidade fisiológica desencadeia uma série de outras inseguranças. Por exemplo, nós temos a necessidade de segurança. Por nós não estarmos bem no nosso corpo, que é a parte essencial da vida, nós não estamos seguros em algumas coisas, nós transmitimos isso de forma emocional e criamos uma desestabilidade naquilo que estamos fazendo. Então temos dificuldade de manter relacionamento, temos dificuldade de ter boas amizades, temos dificuldade de confiar em alguém por falta da segurança. Mas ainda nos diz os estudiosos a respeito das nossas necessidades, nós temos necessidades sociais. Olha que coisa interessante, aqui inclui o pertencimento. Nós precisamos sentir que fazemos parte de alguma coisa, e essas necessidades nós conhecemos como amor, afeto, autoaceitação. Precisamos de grupo, nós não podemos nos isolar. E a propósito, quem vive em isolamento social tem um problema muito grande de aceitação. Experiência esta da humanidade no período da pandemia. As pessoas que ficaram reclusas, depois elas tiveram dificuldade de voltar ao convívio das pessoas, e quando voltaram cheios de medo por conta deste isolamento social. Então nós temos necessidades sociais, mas também temos necessidade de estima, reconhecimento próprio, reconhecimento do outro, reconhecimento por terceiros, admiração. Nós precisamos que o outro diga o que vê na gente com muita clareza. Nós precisamos que alguém sempre nos coloque para cima. Essa autoestima precisa ser diária. E por último, e aqui eu paro, nós temos necessidade de autorrealização. Todos nós sonhamos com alguma coisa e temos habilidades individuais para podermos realizar aquilo que sonhamos. Há dificuldade, pelo menos nesse momento, segundo a teoria de Maslow, que à medida que essas necessidades básicas elas vão surgindo, a fisiológica,
a segurança, a social, a de estima, a autorrealização. À medida que isso vai surgindo, nós vamos priorizando. E o que é prioridade? Colocamos em primeiro lugar. E nós vemos no texto que eu vou propor aos irmãos, abram por favor a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Nós vamos tentar identificar algumas dessas necessidades que falamos na parte introdutória no texto e tirar algumas lições na experiência de Jesus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha aí, se você puder, obrigado, amado. Se você puder agora identificar, a multidão seguia porque tinha uma necessidade. Ela tinha alguma coisa que buscava, e eu posso dizer aos irmãos, já nesse segundo versículo, que eles buscavam as 5 necessidades que nós falamos: a fisiológica, a social, a de estima, de autorrealização, de pertencimento. As pessoas estavam atrás de Jesus por causa disso. Estavam atrás de Jesus porque via que Jesus podia fazer o quê? Milagre. Então, a minha necessidade, a tua necessidade, seja ela qual for, proporciona a Deus uma oportunidade ímpar, que é fazer um milagre. O milagre acontece para satisfazer a multidão. Os milagres são os sinais vivos da prova do poder de Deus na vida de Jesus. Mas naquele tempo, para os que seguiam a Jesus, era o que era essencial. Então agora nós já sabemos que além das necessidades, nós temos necessidades que são básicas, essenciais, e outras são secundárias. Algumas são prioridades e outras são secundárias. Eu penso nesse momento, e é a minha primeira lição, que eles estavam famintos de Jesus, mas ainda não haviam se descoberto. Eles sabiam que precisavam do Messias. É só um enredo, é só um contexto do texto. Eles sabiam que Jesus era alguém especial, mas estavam atrás de Jesus por motivos que não necessariamente eram os essenciais. Queria que você representasse agora e falasse com você mesmo. Pode ser que você também esteja faminto de Deus, mas qual é o tipo de necessidade que você está apresentando ao Senhor? Qual é o tipo de coisa que você está pedindo ao Senhor? O que representa isso? É a intensidade de quanto você se aproxima ou não de Deus. Eu vou lembrar aos senhores algumas daquelas teorias, a filosófica, me perdoe, a fisiológica, de sobrevivência. Quem dos presentes já teve uma sensação de que ia morrer e na hora da hora de morrer disse: ah, Senhor, cuida de mim? Uma experiência religiosa forte, marcante. Lá no centro cirúrgico, eu me recordo que a médica foi dando agulhadas nas minhas costas para fazer a cirurgia. Eu agradecendo ao Senhor, chegou na quarta, na quinta, ela deu 11 agulhadas. Na quinta ela falou: já era para você estar dormindo. E ali então eu falei com o Senhor: Senhor, me faça dormir, porque eu preciso dormir. Eu preciso do Senhor. Na hora da nossa necessidade, nós buscamos o Senhor. Na hora do aperto, nós clamamos o nome do Senhor. Isso é normal, é natural. Porém, a nossa fé não pode estar baseada nisso. Isso é secundário. Isso não pode ser o primário. Por quê?
Porque à medida que Deus vai evoluindo o seu relacionamento com aquele texto, e nós vamos aplicar à nossa vida, a multidão estava atrás de Jesus por causa dos milagres, mas Jesus estava interessado na multidão por causa de outra coisa. Jesus estava interessado na multidão por quê? Verso 3, por favor. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus. O que significa discípulo? Aluno. Qual era o interesse de Jesus? Ensinar a palavra da vida eterna. Qual deve ser o seu interesse quando buscar a Deus? Aprender de Jesus. Esta deve ser a nossa necessidade primária. Primeiro, eu preciso aprender mais de Deus, aprender mais das coisas espirituais. E Jesus estava interessado na multidão, e para que a multidão continuasse perto de Jesus, Jesus fazia o quê? Os sinais. Mas ele estava preocupado em que os que estavam ali fossem seus discípulos, alguém que aprendesse dele, e à medida que fosse aprendendo de Jesus, tivesse a capacidade de reproduzir, de ensinar para outras pessoas. Eu queria que você pensasse agora se no seu ato de comunhão com Deus hoje, no culto, aqui, você veio para aprender alguma coisa. Você veio aprender de Deus. Algumas coisas atrapalham a gente a aprender de Deus. A necessidade de segurança, por exemplo. Então, quando nós não temos a certeza do que nós estamos fazendo em algum ambiente, nós duvidamos de tudo. Isso gera incredulidade, isso detona a fé. Isso destrói a fé. Eu preciso lembrar, quando era pequenininho, lá atrás, todo dia, que este lugar, aonde nós estamos, é a casa de Deus. E aí eu não preciso falar mais. Na casa de Deus eu tenho temor a Deus. Temor, eu respeito. Na casa de Deus eu me dedico para falar com Deus. É uma casa de oração. Na casa de Deus, Deus enche este lugar de glória e eu sou abençoado pela sua glória. Na casa de Deus, Deus está e os seus anjos. Então eu tenho experiência celestial na casa de Deus. Pode ser que você que esteja nos visitando possa se perguntar: mas onde estão todas essas coisas? E eu já fui em várias outras igrejas e não vi essas coisas. É porque esqueceram de dizer que você estava na casa de Deus. De alguma forma nós perdemos ao longo do tempo esse respeito pela casa de Deus. Não deveria ser necessário, por exemplo, falar que na casa de Deus não se come. Não deveria ser necessário dizer isso. Ou que você deveria dar mais atenção àquilo que está sendo ensinado, porque este é o propósito principal: gerar discípulos, pessoas com a capacidade de reproduzir o que estão aprendendo. Não deveria ser importante eu dizer, ou os diáconos da igreja orientar: olha, não fique no celular, preste atenção. Antigamente, não muito longe, há 30 anos atrás, as pessoas, quando chegavam na casa de Deus, sabiam que haviam pessoas ali orando, e elas respeitavam em silêncio. Ninguém precisava pedir: ô irmão, quer conversar? Conversa lá fora. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, porque esqueceram das coisas primárias, do que era primeiro. E se nós esquecemos do que é primeiro, nós estamos baseados numa necessidade que é humana, tão somente humana. E se elas não são providas, nós achamos que estamos no lugar errado. Porque olha o texto, olha que coisa interessante, porque esse é o comportamento natural do ser humano. Olha o que os discípulos fazem, versículo 5, por favor, versículo 5.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, se aproximou de Filipe e disse assim: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Jesus que falou para o discípulo: o que nós vamos fazer? Estão com fome? Então nós vamos comprar pão. Onde nós vamos comprar pão? Essa é uma visão de Jesus. Jesus sabia que ia precisar aproximadamente de 200 denários. Cada um denário era correspondente a um dia de trabalho. Eles deveriam trabalhar um ano inteiro para comprar pão para todo mundo que estava ali. Trabalho é uma necessidade essencial, mas não é primária. Ela é o quê? Secundária. Deus estava apostando através de Jesus. Olha, será que eles estão aprendendo? Será que eles estão conseguindo entender? Entender o quê? Que o que bastava era estar com Jesus, porque as outras coisas seriam acrescentadas. Mas eles não tinham aprendido ainda isso. Pode ser que você esteja nesse momento passando algum tipo de problema, alguma necessidade, seja ela fisiológica, seja ela sentimental, psicológica, seja ela qual for. Mas você está na casa de Deus. Apresenta para Deus. Não dê a Deus aquilo que Ele espera, dê mais, seja mais profundo, porque o que Ele espera Ele já sabe, e o que Ele já sabe você não fala. Muitas vezes nós guardamos o que nós sabemos que Deus já sabe, e algumas vezes nós até repetimos as mesmas coisas nas orações. Além de Deus já saber, muitos irmãos que convivem conosco também já sabem. Então seja mais profundo, seja mais profundo com Deus, para que essencialmente Deus esteja indo também mais profundo com você. Versículo 6, por favor. Mas Jesus dizia isto para testar. Então a solução não é racional, a solução não é o dinheiro. Você compreende? A necessidade do povo, o povo estava com fome. Jesus chama Filipe, apresenta a Filipe uma sugestão racional: vamos comprar pão para eles. Com quanto? 200 reais. 200 reais não vai dar, Jesus, é pouco pão. Tem muita gente, tem 5.000 pessoas aí aproximadamente, e nós não compramos todo mundo. Tem muita gente aí para comer, Jesus, não vai dar. Jesus sabia que não ia dar, porque olha o mistério: tudo que você tenta fazer com a tua mão, ou seja, com o teu dinheiro, nunca dá. Alguém dá? Começa o mês, você pode ganhar 10.000 por mês. Quando vira o mês, você fala: está faltando alguma coisa. Aí mês que vem, Deus te abençoa, tu está ganhando 20.000. Acabou o mês, está faltando alguma coisa. Nunca dá. Porque você está fazendo com as suas forças, você está fazendo com o seu braço, você está fazendo com o seu dinheiro, está fazendo com a sua razão. Mas apresenta o mínimo para o Senhor, que Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Ele não quer muito, Ele espera um pouquinho da minha fé. Ele não falou para ter a fé do tamanho do monte, Ele falou que a minha fé precisava ser do tamanho da mostarda, e eu daria a ordem ao monte. É inverso. Ele não falou para nós apresentarmos ao Senhor todas as coisas? Falou, mas em primeiro lugar, olha, Ele falou para que eu apresentasse a Ele todas as coisas, mas em primeiro lugar aquilo que é essencial. E o que era essencial para Jesus? Olha o resultado, quando nós deixamos de ter uma fé puramente racional e começamos a ter uma fé espiritual. Verso 7, por favor. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam o quê? Suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que tornou espiritual aqui? Se eu tiver condição humana de resolver,
não é o suficiente e não vai ser igual à solução que Jesus tem para dar. Se você tem solução para o seu problema, irmão, com as suas mãos, não descarta não. Não diga para o Senhor Deus que não tem a solução não, apresente a Ele. Porque a sua solução, mais o poder de Deus, tornará possível um grande milagre na tua vida. Apresenta para Ele, não fica com medo. Algumas vezes nós lemos alguns versículos na Bíblia e um deles diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímido é medroso. São pessoas que não conseguem enfrentar a vida como ela verdadeiramente é. E a fé não é para medroso. A religião pode ser para medroso, mas a fé não. Imaginemos Davi medroso. Quando visse Golias, ia fazer o quê? Sair correndo. Imaginemos Elias medroso. O que Elias fez? Tinha uma mulher lá, no tempo de Elias, falou uma porção de coisa para Elias. Elias foi para a caverna, ficou um tempo escondidinho. Deus deu autoridade a ele, deu o coração dele, tirou o medo, tirou a timidez. Ele foi e falou: agora eu não tenho mais medo. Só que esse tempo que ele estava escondido e Deus preparando ele, o que acontece? Vem uma montoeira de pessoas e diz assim para ele: Elias, já mataram todos os profetas da terra, só sobrou você. Tem mais nenhum, só sobrou você. E eles estão debochando do Deus que você serve. Elias falou: tá bom. Foi nesse contexto. Ele chama todo mundo e diz: então vamos fazer uma coisa. Vocês vão botar o holocausto, que é um local onde fariam um sacrifício, e vão orar pedindo a Deus para que mande, o Deus de vocês mande fogo do céu. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Sabe? Os irmãos sabem? Os profetas que estavam lá gritando, passou o dia inteiro gritando, um dia inteiro, racionalmente, fazendo uso da fé deles. E aí, nada aconteceu. Não acontecia nada. Mas Elias, de maneira espiritual, falou: Deus, o Senhor me botou aqui, prova para eles que o Senhor existe. Aleluia. Mostra para eles que o fogo vem do Senhor. O que consome a sua necessidade, irmão, vem do Senhor. O que vai dar fim ao câncer que está no teu corpo, vem do Senhor. O que vai dar fim a esse tumor na tua cabeça, vem do Senhor. O que vai dar fim a toda essa miséria espiritual que você vive, vem do Senhor. O que vai dar fim a essa coisa ruim que te acompanha, vem do Senhor. Isso não vem de outro lugar. E aí Elias orou. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo instante, o fogo fez o quê? Lambeu a água. Não só pegou aonde tinha que pegar, não. Vai além. O fogo de Deus, quando chega na tua vida, irmão, não é só para resolver o problema que você tem, não. É para resolver o teu problema, o problema da tua casa, da casa do teu vizinho, aleluia. Na casa do vizinho do teu vizinho, porque ele é tão grande, o poder de Deus é tão grande, que alcança lugares que você nem imagina. Que coisa! Aquele dia, Jesus estava assim: olha, é só para testar vocês, para ver se vocês continuam crendo em mim de verdade, ou estão aí querendo arrumar um dinheirinho emprestado no Nubank para pagar a conta. Para de pagar a conta, irmão. Para de viver pagando conta, irmão. Apresenta ao Senhor a vida de maneira autêntica, justa e reta, que Deus vai fazer o quê? Porque aquele dia Deus fez uma coisa: multiplicar. Você concorda comigo? O texto fala. Vamos ler o versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: olha a visão de André. Aqui tem um menino
Dá para cantar, Pedro, essa musiquinha? 5 pães e 2 peixinhos. Ah, tu já está ligado aí. Aqui tem um menino que tem 5 pães. Dá, Davi? Cadê o Davi? Dá? Show. Aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? Olha o que André fala para Jesus. Eu já orei assim, pastor. Deus falou, basta você fazer isso. Eu falo, mas Senhor, é tão pouco, não vai dar. Que é isso para tanta gente? Você já parou para pensar que um dia você já pode ter orado assim também? Você falou, Senhor, eu confio no Senhor, mas o que é isso? Não é nada. O problema é muito maior do que isso. Irmão, não é nada para mim, não é nada para você, mas é muita coisa na mão do arquiteto do universo. Aleluia. É algo fora da realidade. Por isso é milagre. Por isso é milagre. Você apresenta o mínimo e Deus faz grande, o máximo. Você apresenta a razão e Ele fala, não, eu quero a fé. Quero só que você acredite. Eu quero apenas que você creia. Será que é fácil crer? Será que é fácil crer quando nós estamos passando instabilidade emocional? Será que é fácil crer quando as pessoas zombam de nós por aquilo que nós acreditamos? Será que é fácil crer quando nós não conseguimos realizar nada? Tem gente já com 60, indo com 70 anos, olha para trás e ele diz assim, não fiz nada na vida. Irmão, só por você já estar com essa idade, chegar vivo, já fez uma grande coisa. Você pode dizer ao Senhor assim, até aqui o Senhor me ajudou, por isso eu estou o quê? Alegre. Se você chegar aos 70 anos, andando, falando, trabalhando, irmão, já é vitória. Já é vitória. Mas você precisa falar para o Senhor, individualizar a graça. Sabe o que é esse momento? É você dizer para o Senhor, Senhor, a tua graça é da multidão. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa para todo mundo aqui, mas eu quero diferente aqui, ó. Eu sei que é a tua casa, e eu aprendo que na tua casa o teu poder está presente, e a tua glória está presente, mas eu não quero sentir no meu irmão, eu quero sentir em mim. Oh Jesus, eu quero ver o fogo em mim, eu não quero ver o fogo no altar do outro, na casa do outro, no coração do outro, na vida do outro. Eu quero em mim, Senhor. Vai além do que eu estou te pedindo, Senhor. Eu autorizo o Senhor a fazer mais do que eu estou dizendo ao Senhor para fazer. Esta era a experiência que Jesus queria ensinar para os discípulos. Não é com o teu braço, irmão. Não é com o teu braço. Não são com os R$200 que você tem no bolso para pagar a conta no mês, que Deus tem te sustentado. É por intermédio da graça que Deus tem cuidado de você. É por intermédio do amor dEle que Deus tem sustentado a tua casa. É por intermédio da misericórdia dEle que Deus tem feito você ficar de pé. Então, irmão, devolva isso ao Senhor. Faça como aquele menino. Seja inocente, mas diga ao Senhor, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, está na tua mão. Faz o que precisa ser feito. Aí o verso 10, já indo para algumas conclusões, porque aqui nós temos 3 personagens, né? Jesus, os discípulos e os famintos, os que estavam lá atrás de Jesus só para comer. Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Aqui Jesus organiza a coisa. Oh Deus, sabe por que nós temos tantas necessidades? Porque na maioria das vezes nós não organizamos a nossa vida. Nós não queremos ouvir as pessoas que sabem mais do que a gente.
Os filhos não querem ouvir os pais, pelo contrário, tem filho que tem vergonha do pai. Pelo passado, pelas dificuldades, pelos problemas, tem vergonha. Ele não assume, mas ele tem vergonha do pai. Tem filhos que não amam a mãe, porque se amasse honrava. E aí desobedece. Filho desobediente, seja ele qual for, não prospera. Não tem bênção na casa da desobediência. Na casa da desobediência tem destruição. Tudo que entra na casa da desobediência quebra, dá errado, não vai para frente. Ainda eu percebo que à medida que eu vou dando a Deus esse espaço para Ele me mudar, e nós somos passivos de mudança, Ele organiza os nossos desejos. Que olha, que tem crente pedindo a Deus coisa que não precisa, o que é básico é uma coisa, agora pedir coisas que não precisa e vivendo uma vida de maneira que não precisava viver daquele jeito. Então você automaticamente pega o que Deus dá, e você já ouviu que é um saco sem fundo? Deus bota aqui e vai o quê? Vai embora. Você não consegue reter nada. Você não consegue ter uma segunda jornada de emprego. Você está sempre cansado. Hoje não dá para ter um emprego só, né? Tem que ter dois. Conversando com uma pessoa essa semana, ele falou assim, ó, quando eu saio de tal emprego eu vou ser Uber. Eu falei, que dia que você vai na igreja? Tem tempo para ir para a igreja não. Falei, então você vai precisar de 4 empregos. Um para você pagar suas contas, o outro para você pagar as contas que você não vai conseguir pagar com o primeiro emprego, o outro para pagar remédio porque você vai ficar doente de tanto trabalhar, e o outro para pagar um funeral porque logo você vai morrer. Ele falou, que é isso, pastor? Está me gorando? Falei, não, é sério. Porque se você for com a tua vida organizada e apresentar ao Senhor o mínimo, o Senhor vai multiplicar o que você tem nas mãos. Basta você organizar a sua vida com o mínimo. Irmão, em momento nenhum aquele homem ficou chateado comigo. Em momento nenhum. Passaram-se algumas semanas, ele falou assim, pastor, eu agora só estou com 3 empregos. Falei, ó, só não vai ter dinheiro para pagar o funeral. Passou mais uma semana, ele falou, eu juntei com a minha esposa, abri uma lojinha. Prestem atenção. Ele tinha uma lojinha, um e-commerce. E-commerce é uma maneira de vender pela internet. Lá em Sepetiba, lotou uma lojinha e pediu, pastor, o senhor vem orar? Falei, por quê? Porque eu quero largar 2 empregos para ter tempo para ir para a igreja. Lotou de sapato, tudo da internet. Falou, agora eu vou vender sapato, terno. Depois, se você quiser comprar um terno, eu dou o endereço para o irmão comprar. Ele entrega lá na tua casa. E eu creio que agora, quando ele tiver tempo para ir para o Senhor vai fazer prosperar no primeiro emprego e vai fazer ele vender muito e muito lá na lojinha dele, que ele já separou o que é do Senhor para o Senhor. Não basta 4 empregos. Porque se você tiver 4 empregos e a sua vida desorganizada, não vai dar. E você não vai ter tempo para o Senhor. Você não vai ter tempo para Deus. Você não vai ter tempo para a tua casa. Você não vai ter tempo para a glória de Deus. Você não vai ter tempo para nada. E aqueles que estavam ali entenderam isso e falou o que para o povo? Senta. Sabe o que Jesus está dizendo essa noite para a minha vida? Calma. Eu estou organizando a tua vida. Não fica ansioso não. Senta, espera, porque vai vir do céu a provisão para a tua casa. Tem gente que corre atrás da bênção, quando na bênção, na verdade, está ali, pertinho de você. Senta, espera, abre o braço e diz assim, estou aqui, Jesus. Hoje eu saí depois do culto, estive aqui num local e vim vendo que o Vasco ganhou de 6-0 do Santos.
Milagre aí, ó. Que isso, irmão? E o comentarista, que era o Gerson, ele tem autoridade para falar, por isso que eu estou dizendo são os irmãos. Ele falou assim: é uma vergonha time grande perder essa quantidade de gols no Campeonato Brasileiro. E ele estava explicando que o time todo estava desorganizado. Então, irmão, eu estou dando um exemplo que uma vida desorganizada só perde. Pode ser um bom time, pode até ter Neymar. Pode ter até Neymar lá no time. Estando desorganizado, só perde. Quem sabe essa noite seja a noite de você dizer para o Senhor assim: Senhor, organiza a minha casa, organiza os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus desejos. Senhor, me deixa claro o que o Senhor quer que eu trabalhe, aonde o Senhor quer que eu prospere, aonde o Senhor quer que eu bote a mão, que a tua bênção vai estar comigo. Apresenta para o Senhor isso. Seja grande no que você vê e pequeno diante de Deus, que é grande no que vai fazer. Não fica pedindo ao Senhor: ah, Senhor, eu quero um par de sapato. Não, eu quero uma fábrica de sapato, Senhor, que aí eu vou poder ter o meu sapato, eu poderei dar sapato, eu poderei vender sapato, eu poderei fazer muita coisa com o sapato. Pede algo grande, extraordinário, porque é para 5.000 dias da sua vida. Divide isso por 365, não sei nem quantos anos o Senhor está falando que vai te abençoar, mas a Bíblia diz que todos os dias, aleluia, o Senhor abençoaria o seu povo. Organize, senta. Havia muita relva naquele lugar. Relva é aquela aguinha, estava molhado. Então, ainda que você tenha que sentar em lugares que são o quê? Incômodo, ainda que te traga algum desconforto, ainda que você diga assim: Senhor, é para parar mesmo, mas se eu parar, Senhor, irmão, não olhe as circunstâncias, creia. Não olha as circunstâncias, o que está acontecendo em volta é menor do que Deus vai fazer na tua vida. É muito menor. E em algum momento eu falei de pecado? Falei do pecado? Jesus falou: não vou dar de comer não, pastor Luiz, pastor Jorge, vou dar de comer para a igreja Batista Central não, porque a igreja está em pecado. Falou isso? Não. Falou para os discípulos: ó, vocês são sem fé. Jesus falou em outras ocasiões isso, mas nesse texto especialmente, não. Ele queria testá-lo. Queria testar. Irmão, acabou o tempo de Deus te testar, irmão. Agora é tempo de Deus multiplicar. Acabou o tempo de Deus achar que você está achando que Deus é Deus. Agora Deus tem que existir na tua vida. Deus tem que ser o que Ele é, desde a existência. Esses dias o Lucas me perguntou assim: pai, como que a Bíblia foi escrita antes da era pré-histórica, se Moisés veio 400 e tantos anos depois da era pré-histórica? Eu falei: rapaz, não se liga que esse negócio aí não, que esse negócio é complicado mesmo. Mas Moisés, com a tradição oral, compilou com aqueles que estavam ali no período de Moisés tudo que havia sido dito e escrito por alguém que um dia descobriu. Porque se você for estudar a história tinha sido desenhada na pedra. No período paleolítico, no período em que os homens ainda eram lá de caverna, foi escrita na rocha. Eles copiaram aquilo e viu e criou Deus o céu e a terra. O Gênesis é o que estava lá escrito. Isso não sou eu que estou dizendo, são os historiadores. Não há nada como refutar a grandeza de Deus. Deus é por si só, acabou. Igreja, Deus não precisa se justificar de nada. Agora, para que eu creia, Ele faz o quê? Sinais. Para que eu acredite, para que você acredite, para que a glória de Deus seja sentida aqui, Ele está multiplicando nesse momento no meu coração a esperança, a fé, o amor, para que a cada dia eu veja coisas ainda muito maiores que os meus olhos possam acreditar. Feche os seus olhos. Assim os homens que se assentaram eram quase 5.000. Verso 11. Ore ao Senhor, irmão, enquanto eu acabo de ler. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Que coisa maravilhosa.
O que eles queriam comer, eles comeram. Você quer algo desse tamanho na tua vida, irmão? Fica de pé, irmão. Fica de pé e diga: Senhor, que coisa tremenda é a tua palavra. Que coisa grande é a tua palavra na minha vida. E na tua existência, o Senhor me abençoa. Só o Senhor em existir, o Senhor já me abençoa. E agora eu estou sendo desafiado. Pois quando eu fico de pé, eu estou dizendo para mim mesmo: esse Deus grande, tão grande, tem coisas grandes para a minha vida, porque eu estou diante dele. E que nessa noite o Senhor Deus faça coisas especiais na vida de cada um dos irmãos aqui. Vamos adorar o Senhor. É noite de Deus fazer coisas grandes. Se você tem andado de joelho, meu irmão, esse é o caminho. Mas o Senhor vai te botar de pé para que você possa correr e voar como uma águia. Se você tem chorado, se prostrado, esperando algo extraordinário de Deus, essa noite Deus vai fazer você enxergar que o que faltava, com a tua mão, você sabia que não ia dar jeito, mas agora a mão de Deus vai fazer multiplicar. Ele vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando, mais do que você está esperando, porque assim é o Senhor. Ele faz coisas especiais, porque Ele ama você de uma maneira tão especial, que a sua graça, aleluia, é o bastante, nos basta. E o mundo sabe disso. O mundo sabe que quando a igreja crê, o poder dele é derramado. Nós saímos da sua casa cheio do seu amor, para que outros sintam a graça do Senhor Jesus Cristo. Louve ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos o teu nome, para que o Senhor nos traga, primeiro, Senhor Deus, essa convicção de que a nossa fé ela é usual. Nós individualizamos agora, Senhor Deus, a fé, porque o que eu vejo o Senhor fazendo neste lugar é tão grande, aleluia, é tão grande que eu não acredito, mas por eu sentir o Senhor fazendo alguma coisa em mim, eu agradeço o Senhor pelo que o Senhor está fazendo na tua igreja. Agradeço pela renovação da alegria do teu povo, pela força do teu povo, pela esperança do teu povo, pela visão do teu povo. E diante disso, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar, nós te honramos em nome de Jesus. Amém.